Olá pessoal, tudo bem? Ruiter aqui. Novidade na plataforma, novidade que eu considero bem importante. Agora, no módulo de mapeamento dos dados, em cada módulo, em cada etapa do mapeamento, vocês vão perceber que ao fim está um pouquinho diferente. Então, nós temos ali o que vocês já conhecem, a barrinha das não conformidades, com o nome um pouco alterado. Agora é a barra dos pontos de atenção. Aqui vocês registrarão pontos de atenção que não necessariamente são vulnerabilidades que precisam de aprovação. O que vocês vão ter agora? Embaixo dessa barrinha dos pontos de atenção existe o registro de vulnerabilidades ou não conformidades para o plano de ação integral momento 2. Tá? Por que momento 2? Porque o momento 1, como vocês já perceberam, está lá nos diagnósticos. Vou voltar aqui para vocês verem. Nos diagnósticos, nós temos essa mesma barrinha, esse mesmo quadro, né, de não conformidades, só que aqui está escrito momento 1. Porque qual que é a ideia? A ideia é que o diagnóstico seja inicial, momento 1. Então aqui eu estou definindo algumas ações no início do processo. Desse preenchimento vai verter as informações que estão ali no entregáveis relatórios, plano de ação inicial, PAI M1, referência, né, origem PAI M1, ou seja, PAI lá do diagnóstico, né, qual setor, administração, teste exemplo, pergunta 1. Então aqui tem a ver com o diagnóstico inicial. Agora no mapeamento, como eu estava falando, vocês vão poder ampliar esse plano de ação. Tá? Se eu apertar para baixo, vai puxar as não conformidades, ou melhor, as vulnerabilidades indicadas lá no cadastro inicial. Então aqui no cadastro gerais, vou vir aqui, né? Cadastro gerais, gestão de risco, vulnerabilidades, vão aparecer todas as vulnerabilidades que estão aparecendo para mim como opção lá no primeiro item dos PAI, tanto o PAI M1 quanto o PAI M2, é aqui no cadastro gerais, gestão de risco, vulnerabilidades, que aparecem as opções que tem por lá. Tá? Voltando novamente ao mapeamento. Então, agora, em cada etapa do mapeamento, vocês vão ter esta possibilidade de registrar não conformidades. Aqui eu vou registrar uma, por exemplo, uma vulnerabilidade, alguma vulnerabilidade que já exista, efetivamente, antivírus falho, por exemplo. Antivírus falho detectado, automaticamente vão aparecer as condutas ou controles que devem ser implementados. Tá? Dá uma olhada nos controles, se não fizer sentido, tira e pode adicionar algum novo controle. Então, clica no botãozinho sinalzinho de mais, novo controle 1. É esse controle que eu vou aplicar para o antivírus falho. Atualizamos essa barra das não conformidades com o nível de complexidade da implementação desse controle entre baixo, médio e alto. Isso para que a gente consiga fazer um filtro na hora de decidir por onde vamos começar a implementação. Então, vou colocar aqui baixo, por exemplo. O grau de risco, por padrão, veio baixo, mas eu posso mudar para muito baixo, muito alto, vou colocar médio. Aprovado pela pessoa, pelo dono do processo ou pelo gestor da empresa? Sim. Prazo para implementação, para execução, do dia 11, que é hoje, até o dia 21. Quem que é o aprovador? Aqui é o dono da empresa. Dono da empresa. Observações sobre isso. O campo observações, ele é um campo aberto que você pode definir, por exemplo, as etapas desse controle. Né? A aplicação do controle, ele deve ser dividido por etapas. Né? Então, etapa 1, etapa 2, organiza da forma que você entender mais inteligente aqui. Responsáveis pela aplicação da conduta podem ser três, podem ser fornecedores, podem ser profissionais e podem ser pessoas, ou pode ser uma de cada, né? Então, vou colocar aqui, ó. Essas três pessoas vão receber e-mail falando que elas são responsáveis. Campo 10 também é uma novidade, evidências das condutas realmente aplicadas. Foi finalizado o processo? Vou colocar aqui como concluído, então junta a tua evidência aqui que o processo foi concluído, o controle está implementado. Tá? E aqui no item 12, incluir no plano de ação integral? Sim, incluir no plano de ação integral e salva o controle. Tá? Salvei o controle, ele já vai aparecer lá no relatório do plano de ação integral. Ok? Então, em cada uma das etapas, vocês vão registrar as não conformidades agora. Pode clicar aqui em novo registro, ele vai abrir mais um registro, mais uma opção para você. Pode ter infinitos registros aqui. Todos eles vão aparecer no plano de ação integral. Em cada atividade mapeada, e aí salva sem finalizar, finaliza QMA, marca como revisada, continua o mesmo padrão. Vamos lá para ver como é que ficou o nosso plano de ação agora com o PAI M2. E veja, nós temos uma nova ação que veio como origem, tem como origem o PAI M2,
setor, departamento pessoal, qual atividade, né? A pergunta aqui é tema ou atividade. No caso aqui, processo de seleção. Não tem nenhuma pergunta indicada, porque não tem pergunta nesse PAEM2, mas qual que é o item? Antivírus falho, qualquer conduta. Então a gente consegue atualizar isso aqui. Clicando em atualizar, eu vou lá para a tela específica do mapeamento que está indicando aquela vulnerabilidade. Ó, então, a plataforma me trouxe para o antivírus falho. O que eu devo fazer? Né? Vou preencher alguma observação, que concluir, alguma coisa assim, ou junto uma evidência, juntei a evidência, salvo o controle, tá? Então, concluído em 11, né? Tem evidência? Vamos dar uma olhada. Ó, tem evidência, proposta comercial. E o PAEM1, que está lá no diagnóstico geral. Clicar em atualizar esta ação do plano de ação, ele vai me levar lá para a pergunta específica do diagnóstico. Ó. Então, agora status concluído, juntei uma evidência, concluído, e salvar. Tá? Salvei, voltei lá para o plano de ação, os dois concluídos. Relatório, se eu quiser em XLS, está aqui, tá? Um relatório desse plano de ação. É uma atualização bem importante, uma atualização recente, né? Demoramos um pouquinho. E aí, as próximas atualizações, essas mesmas questões que aparecem, elas vão aparecer também na análise de risco. Então, todas essas questões estarão presentes na análise de risco, para que cada controle tenha a sua gestão. Tá bom? Esperamos fazer essa próxima atualização nos próximos 30 dias. Agradeço, fé no projeto, vai dar tudo certo, estamos juntos, só mandar no suporte alguma dúvida ou sugestão. Abraço.